Oi, pessoal. Boa noite a todos. Para quem lembra de mim, eu sou o professor Otávio, vou dar aula para vocês de matemática. Nessa primeira e segunda semana aqui, depois das séries, a gente vai utilizar o caderno de questões da Escola Nerone Maiolino, que foi elaborado para a turma EJA Final. Na página 14, o primeiro tema das questões é do Covid-19. Essas questões elas infelizmente estão lidando ali com um registro do número de casos e a quantidade de mortes, infelizmente. A data dessa pesquisa para o texto 1 e texto 2 foi dia 26 de abril de 2020. Vocês podem ler isso no texto, mas vocês podem comparar a evolução dessa doença, desses números, para a data de hoje. Hoje é dia 27 de maio. Passou-se mais de um mês, um pouquinho. Vocês vão ver o aumento desses casos e, infelizmente, do número de mortes. Na primeira questão, vocês vão comparar os valores do texto 1 e do texto 2. Vocês vão perceber que tem uma diferença, vocês vão analisar qual é essa diferença e por que ela está acontecendo. Então, na questão 1, vocês precisam descobrir um valor, explicar por que aconteceu esse valor, vocês vão fazer na questão 2. Infelizmente, esse tema é triste, é chato, mas é uma coisa que a gente precisa para ter uma consciência. Sobre, agora, a página 15, as questões de potenciação. Na sala de aula, a gente não havia estudado esse ano potenciação ainda. A gente tinha estudado toda a parte de números inteiros, operações com números inteiros, adição, subtração, multiplicação, divisão e regras de sinais. E o que acontece aí? Ano passado, alguns alunos estudaram comigo na turma intermediária. Eles já tiveram contato com essa matéria. Ela vai servir para auxiliar vocês para as próximas matérias que vão vir. Então, no caso, potenciação é uma revisão do que talvez vocês estudaram ano passado. Se vocês não lembram desse conteúdo ou não viram alguma aula com esse conteúdo, eu vou utilizar alguns vídeos, talvez, do YouTube, com algumas explicações para a gente elaborar as nossas aulas. Então, na página 15, um exemplo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse pontinho que aparece é um sinal de multiplicação. Multiplicou 2, 2, 2, 2, 2. 4 números iguais. Nessa multiplicação, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Depois de multiplicar esses números, o 16 é o resultado. Esse resultado de multiplicação por números iguais, a gente chama de potência. O 16 é uma potência, quer dizer, o resultado de uma multiplicação de números iguais, fatores iguais. Seguindo esse exemplo que aparece aí, denominamos na leitura do texto, o 2 é a base, é o número utilizado para multiplicar, o fator que se repete na multiplicação. O 4 é a quantidade de vezes que você vai utilizar esse número para multiplicar. Depois de efetuar a multiplicação, o 16 é o resultado, a gente chama de potência. Tem exemplos da leitura, de potenciação, como é feita essa leitura. Na página 16, tem exercícios para vocês lembrarem como utilizar essa noção de multiplicar números iguais, para fixar na memória de vocês. Esse é o estudo de vocês. Que mais? Na página 16, um dos objetivos é identificar a base, o expoente e a potência. Na página 17, tem duas noções importantes aqui. Por exemplo, 2 elevado a zero. Na página 17, o principal que a gente está usando na potenciação, todo número elevado a zero é sempre 1. É uma noção que a gente vai ter para colocar alguns resultados. Por exemplo, 2 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1. E tem mais alguns exemplos assim nessa página. Atividades também. O que vocês têm que lembrar também? Toda vez que vocês observarem o expoente zero, é uma noção. Significa um número dividido por ele mesmo. Então, para confirmar, 2 elevado a zero é 1.
2 elevado a zero também pode ser 2 dividido por 2. 3 elevado a zero, eu vou seguir a mesma ideia. 3 elevado a zero pode ser 3 dividido por 3. Essa divisão sempre vai dar um número dividido por ele mesmo. Exceto não existe zero dividido por zero. A gente não está abordando esse tipo de exemplo. O que mais aqui? Quando a gente utiliza o 10, vou pegar o exemplo do 10 ao quadrado, 10 elevado à segunda potência. Significa fazer uma multiplicação de 10 por 10, 10 vezes 10 dá 100. Esse resultado, se vocês forem analisar, é o número 1 seguido de 2 zeros. O expoente 2 garante o seguinte: 10 elevado a 2 é o 1 e 2 zeros atrás. 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, é uma leitura. Significa que o resultado vai ser o número 1 seguido de 3 zeros. Isso funciona para a base 10. Na página 18, tem 3 questões que envolvem esse raciocínio de multiplicar números iguais. Então, vocês vão aplicar na leitura então, com atenção da questão 8, da questão 9 e da questão 10. Na questão 10, é uma pegadinha, ela tem alguma noção de potenciação, mas ela tem mais a ver com o raciocínio matemático. Na questão 10, a leitura da própria questão vai indicar uma resposta. Então, não é para fazer conta na questão 10, tá? Usa o raciocínio, por favor. Potenciação, agora radiciação. Na página 19, vocês vão ter uma noção de radiciação. Ano passado, também quem foi meu aluno, estudou alguma coisa sobre raiz quadrada. É uma noção de radiciação. Ela depende também da multiplicação de números iguais, mas seguindo o exemplo que está aparecendo aí. Após vocês fazerem a leitura com calma, com atenção, se não entendeu, leia de novo até entender. Raiz quadrada de 36. A ideia é descobrir qual número você utilizou na multiplicação para dar 36. Raiz quadrada de 36 significa 2 números iguais que você utilizou na multiplicação para dar 36. O exemplo que está aí, 6 ao quadrado, significa 6 elevado à segunda potência, 6 vezes 6, multiplicou 2 números iguais. O segundo exemplo, o 3 que aparece ali, raiz cúbica de 125. Significa que você vai multiplicar 3 números iguais e o resultado dessa multiplicação vai ser 125. Seguindo o exemplo que está aí, então 5 ao cubo, usar o 5 vezes 5 vezes 5. Usou 3 números, 5 vezes 5 vezes 5. Essa multiplicação dá 125. O número utilizado para a raiz cúbica de 125, para dar 125, na verdade, é o 5. Se alguém acha que eu estou mentindo, faz 5 vezes 5, 25. Pega esse resultado, 25 vezes 5 novamente, 125. Se não concorda comigo que eu estou falando, escreve e faz a conta. Tá bom? O que mais? Na página 20. Novamente, quem estudou comigo ano passado tem uma noção dessas questões de fatoração. Vocês vão utilizar números primos para fazer essa fatoração. No caso aqui eu usei o exemplo do 1024. A fatoração dele usou o 2, que é um número primo. São 10 fatores iguais a 2, perdão. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso, 10 números iguais. Se você multiplicar tudo isso, o resultado vai ser 1024. Na questão 2, eu usei um x ali. Esse x vocês podem usar uma noção de adivinhar. Qual número vocês elevam ao quadrado para dar 9? Qual número elevado ao quadrado vocês utilizam no lugar do x para dar 25? E vocês vão utilizar essa noção de multiplicar números iguais nessas questões, tá? Para terminar, esse conteúdo novo é o próprio da turma final, uma revisão. Essas expressões algébricas elas vão servir para vocês estudarem a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Vocês vão fazer a leitura do texto com muita atenção. Esse é um conteúdo novo, então a minha prática aqui com vocês desse conteúdo vai ser postar vídeos com explicação
Eu posso até procurar até vídeos no YouTube que podem ser até exemplos melhores do que eu estou achando para vocês para utilizar nesse caderno de questões, para tirar dúvidas. E a ideia principal dessas expressões algébricas. Vocês podem utilizar letras para representar números. E então vocês podem realizar operações com essas letras. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. A ideia da potência, a letra pode aparecer com expoente. E para terminar das questões de matemática, na página 22, tem algumas questões envolvendo representar números, representar essas quantidades por letras. Leia com atenção, esses são exemplos muito fáceis. Eu espero que sim, tá? E espero que vocês tenham um bom estudo. Não desanimem. Obrigado por estar aqui essa noite. Boa noite a todos, tá?